Olá, hoje nós entramos na 9ª aula e nessa 9ª aula eu vou terminar com vocês a avaliação pedagógica inicial. Agora só falta falar de desenvolvimento motor e psicomotor, ok? Então vamos lá? O que é o desenvolvimento motor? O desenvolvimento motor, gente, é um processo contínuo de mudanças motoras que vão acontecer desde o momento da nossa concepção até a nossa morte. Então, a gente desenvolve a nossa prática motora a vida inteira. Bom, ao longo do nosso desenvolvimento motor, a gente passa a realizar cada vez melhor as nossas habilidades motoras. Então, a gente vai, por exemplo, a criança quando começa a andar, vocês já devem ter notado que a criança quando ela começa a andar meio cambaleante, né? Aí ela vai adquirindo destreza até ela conseguir andar com desenvoltura. Depois ela consegue correr, ela consegue andar para trás, ela consegue pular. Então, desenvolvimento motor é isso. As nossas habilidades motoras que vão se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Então, ao avaliarmos esse aspecto, é importante a gente pensar quais as atividades motoras que o estudante ainda não é capaz de fazer. E aqui a gente vai avaliar isso pensando no desenvolvimento daquilo que a gente se espera. A gente sabe que o desenvolvimento motor, por exemplo, o que se espera de uma criança de 1 ano, uma criança de 2, uma criança de 5, uma criança de 10. Então, a gente sabe o que é esperado em cada fase do desenvolvimento. Então, eu vou avaliar aqui o que essa criança não é capaz de fazer, o que ela tem dificuldades para poder fazer. E aí é importante aqui que o professor de educação física se comprometa com essa atividade. Ele vai poder, tanto do aspecto prático quanto do aspecto teórico, dar informações bastante importantes nessa avaliação. Ele vai ter condições de observar a criança no dia a dia, né, das aulas dele, e vai dizer aqui, nesse momento, quais as habilidades que ele ainda tem dificuldade. Então, quais os aspectos do desenvolvimento motor que eu vou avaliar? Eu vou avaliar os aspectos estabilizantes, os de locomoção e os manipulativos, né? São os movimentos fundamentais aí, considerando o desenvolvimento do sujeito. O que são os movimentos estabilizantes? São como que a criança se movimenta estando em repouso. Por exemplo, se ela movimenta o tronco, se ela movimenta os braços, se ela flexiona. Às vezes você deixa um objeto, um brinquedo para ela pegar. Ela estando sentada, ela movimenta o corpo em direção àquele objeto. Então é importante a gente avaliar a criança estando em repouso, como que é feito essa movimentação aí, tá? Então, os movimentos estabilizantes, a criança vai estar parada. No movimento de locomoção, eu vejo como que essa criança se locomove. Se ela arrasta, se ela engatinha, se ela pula, se ela corre, se ela saltita, né? Então, a criança muito pequenininha, né, lá na primeira infância, ela vai ter dificuldades nesse desenvolvimento, mas uma criança dos níveis iniciais do fundamental ou no Fundamental 2, ela já tem que conseguir fazer essas atividades com desenvolturas, né? O rolar, o desviar, o rastejar, subir, descer. Então, são atividades aí de movimentos de locomoção. E os movimentos manipulativos. Os movimentos manipulativos, eu vou ter aqueles movimentos que são rudimentares e os refinados. Os rudimentares são aquelas atividades, por exemplo, de arremessar, de apanhar. Quando você joga a bola para a criança, ela consegue pegar essa bola, ela consegue arremessar essa bola para você, ela consegue chutar, ela consegue rebater. Então, você vai fazer uma atividade ali, ou o professor de educação física pode te dar essa resposta, né? No movimento refinado, são os movimentos de pinça. Se ela consegue fazer enfiagem, se ela consegue costurar, se ela consegue empilhar, recortar, desenhar, colorir dentro de limite. Então, eu vou ver como que está o desenvolvimento da coordenação, o que a gente chama, né, de coordenação motora fina. Então, quando eu estou avaliando esses movimentos, eu preciso avaliar também a rigidez desses movimentos. A criança faz isso de uma maneira relaxada ou ela fica tensa, né, para poder realizar? Ela é lenta ou ela faz isso de maneira rápida? Se ela apresenta cinesias, que são movimentos desnecessários, por exemplo, fazer careta enquanto ela está fazendo, por exemplo, uma enfiagem, né? Se ela faz careta enquanto ela está fazendo, se ela morde a língua, né? Se o tipo de apreensão do lápis, como é que ela segura o lápis para poder escrever, para poder corrigir, para poder colorir, né? Se ela sabe usar borracha, se ela sabe usar tesoura, se ela sabe
manipular o lápis, né, na hora de escrever e na hora de colorir, que são situações diferentes, né? E adequação postural, como é que é a postura dela. O desenvolvimento psicomotor é o que a gente chama de movimento pensado. É aquele movimento que a criança faz pensando nesse movimento. Então, ele consiste na integração entre o psiquismo e o corpo, né, que vai permitir o sujeito perceber o seu corpo e dominar os movimentos para aprimorar a sua expressão corporal. Então, qual que é o objetivo do desenvolvimento psicomotor? Educar o movimento junto com o desenvolvimento da inteligência e da afetividade. E aqui é importante a gente pensar, né? Quando eu falo que o desenvolvimento psicomotor é um movimento pensado, então eu estou envolvendo aí a inteligência e estou envolvendo também a parte afetiva do sujeito. Então, quais são os aspectos, né, do desenvolvimento psicomotor que eu preciso pesquisar? Esquema corporal e imagem corporal, lateralidade, estrutura espacial e ordenação temporal e o ritmo. Esses aspectos do desenvolvimento psicomotor influenciam grandemente na aprendizagem escolar. Então, o que é o esquema corporal? Esquema corporal é a percepção do corpo, né? É a percepção do meu corpo interagindo com o meu ambiente, né? Do meu corpo, das partes do meu corpo, das funções de cada parte do meu corpo, interagindo com o ambiente. Isso aqui, gente, é interessante quando a gente pensa que o esquema corporal ele tem um relacionamento com a minha individualidade, com a individualidade de cada um. E então ele é importante no desenvolvimento da identidade da pessoa. Então, na infância, né, o que determina o desenvolvimento da imagem corporal saudável é um bom relacionamento com os familiares, né? Aqueles pais que aceitam a criança do jeito que ela é, aceitam a aparência dela, ou não ficam sempre colocando defeito em alguma coisa. Lembra lá quando eu falei da autoestima, né? Então, a autoestima, ela tem uma ligação direta aqui com o esquema corporal. Quando o estudante não tem um bom esquema corporal, ele não tem uma boa imagem corporal desenvolvida, o que pode acontecer? Ele não coordena bem seus movimentos, ele se atrapalha ao vestir e ao despir roupas, ele apresenta baixa autoestima, ele pode apresentar dificuldades nas atividades manuais, dificuldade em traçar letras, né? A leitura dele normalmente é uma leitura sem harmonia, sem expressão e sem ritmo. Ele interrompe a fala ou leitura no meio da palavra. Então, isso tudo pode ser ocasionado pela dificuldade de esquema corporal e imagem corporal. Então, durante a avaliação diagnóstica, é importante observar como que os pais lidam com a aparência corporal da criança, né? Muitas vezes, lá na entrevista, a gente já consegue perceber como que esses pais, como que essa família fala dessa criança. Quando eu pergunto, por exemplo, a descrição oral pela criança, né? Quando eu peço para a criança descrever o seu corpo, como é que ela descreve isso? Então, aquilo que eu falei lá na autoestima também, né? Então, o esquema corporal ele vai ter uma ligação direta com a autoestima. Então, se o estudante é capaz de discriminar e nomear as partes do corpo em si e nos outros, porque ele tem, às vezes, uma dificuldade tão grande de imagem corporal que ele não sabe, por exemplo, que ele tem algumas partes do corpo. A gente percebe muito isso através do desenho da figura humana. Criança que, às vezes, com 8, 9 anos, até mais, desenham, por exemplo, figura humana sem pescoço, sem orelha. Então, ele sabe que existe, mas por que ele não coloca isso no desenho? Então, isso faz parte da consciência, porque quando a criança, por exemplo, uma criança bem pequenininha, uma criancinha lá de 1 ano e pouco, quando você pede para ela mostrar, né? Mostra o olho, mostra o nariz, ela te mostra. Mas se ela vai desenhar, ela não desenha essas partes. Por quê? Porque ela ainda não tem consciência de corpo. Mas a partir dos 6, 7 anos, a criança tem que ter consciência de corpo. Então, ela tem que desenhar uma figura humana com todas as partes, pelo menos as partes essenciais, né? Os braços em 2 dimensões, as pernas em 2 dimensões, pescoço, orelha. Então, isso aí a gente começa a perceber que a criança tem uma autoimagem de uma maneira desenvolvida, de uma maneira ruim. Um outro aspecto do desenvolvimento psicomotor é a lateralidade. A lateralidade é o uso preferencial de um lado do corpo, né? E aí eu avalio a lateralidade de olhos, mãos, pés e ouvidos. Ouvidos e olhos é mais difícil da gente avaliar. Então, na sala de aula, muitas vezes a gente não consegue avaliar se a criança, qual que é a dominância, né, de olhos e ouvidos. Mas mãos e pés é muito fácil. Qual que é a mão que ela usa para poder escrever, qual que é a mão que ela usa para poder
usar a borracha, por exemplo, qual que é a mão que ela usa para comer. Na aula de educação física, né, chutar uma bola, subir um degrau. Então, é importante eu saber qual o lado do corpo que a criança usa mais. Na idade escolar, a partir dos anos iniciais do fundamental, ela já tem que ter lateralidade definida. Ela tem que usar um lado do corpo em todas as atividades que ela faz. E aí a gente vai ver que, não estando bem definida, causa algumas dificuldades na aprendizagem escolar. E o que vai definir isso é o hemisfério cerebral, né? A gente sabe que o hemisfério esquerdo ele vai comandar o lado direito do corpo e vice-versa. Então, quando a lateralidade está bem definida, o sujeito tem mais facilidade de saber o que está à sua direita, à sua esquerda, saber identificar o lado esquerdo e direito nele e nas outras pessoas. E a gente vê muitas vezes adultos, né? Quando se fala vira à direita, vira à esquerda, você tem que mostrar com a mão. E tem gente que mostra com a mão e fala outra coisa. Então, a gente percebe que lateralidade é uma dificuldade que a gente localiza, a gente identifica em muitos adultos. E quando a lateralidade não está bem definida, né, ocorrem alguns problemas do tipo dificuldade de orientação espacial, né, não saber direita e esquerda. Às vezes a criança, por exemplo, se perde na escola, ela sai da sala para ir ao banheiro, não sabe voltar, né? Então, a orientação espacial ela tem a ver com a lateralidade. A incapacidade de seguir direção gráfica, por exemplo, na hora da escrita, de escrever da esquerda para a direita, de escrever na folha, né, de cima para baixo. Então, muitas vezes a criança não faz isso, porque às vezes a professora fala, ele tem dificuldade de escrever dentro da linha, tem dificuldade de respeitar a margem, e muitas vezes o problema aí é mais psicomotor que vai interferir na questão da lateralidade. A estrutura espacial e a ordenação temporal é outro aspecto do desenvolvimento psicomotor. Então, a estrutura espacial e a ordenação temporal é a conscientização do estudante do seu corpo no ambiente, do seu corpo ocupando um ambiente, né? Tem orientação no espaço em relação às suas pessoas e às coisas. A gente tem muitas vezes crianças que trombam em tudo, né? Entra na sala de aula, tromba nas carteiras até chegar no seu lugar, tromba nas coisas, deixa tudo cair, né? A criança está trabalhando lá na mesinha dela, ela deixa o lápis cair, pega o lápis, deixa a borracha cair, pega a borracha, deixa a régua cair. Então, a criança não consegue se localizar dentro daquele espaço que é a carteira. Então, é importante a gente observar, né, como essa criança, nesse ambiente da sala de aula, e como ela se desenvolve ali dentro da escola. Então, a capacidade do sujeito de situar no presente em relação ao antes e ao depois também. Então, a criança, muitas vezes, ela não sabe, por exemplo, na educação física, ela tem dificuldades, por exemplo, de atividades de avançar 2 casas, né? Correr para frente, correr para trás. Então, isso aí também tem a ver com essa questão espacial e temporal. E também, muitas vezes, a criança vai ter dificuldades, né, em distinguir, por exemplo, lento, rápido, sucessivo. E a gente sabe lá na matemática, por exemplo, quando a professora pede o sucessor e antecessor dos números, né? Então, isso também tem a ver com a estrutura espacial e ordenação temporal. Tudo isso aqui vocês percebem que não existe uma atividade para você fazer, às vezes, na sala de aula, mas são todas observações, tá? As observações do dia a dia. Por isso é que é importante, gente, que todos os professores que lidam com o estudante no dia a dia façam parte da construção do PDI, porque cada um vai ter o seu olhar em determinados lugares, em lugares diferenciados. Então, existe uma questão na ordenação temporal também, que é o tempo subjetivo e o tempo objetivo. E isso também, quando a criança tem dificuldade na ordenação temporal, ela vai ter dificuldades em lidar com esse tempo. Então, o que é o tempo subjetivo? O tempo subjetivo, ele vai variar conforme a pessoa e a atividade. Por exemplo, a aula de educação física passa mais rápido do que a aula de matemática. Mas o tempo objetivo das duas é o mesmo, as duas duram 60 minutos. Então, como a criança tem uma afetividade melhor com a aula de educação física do que com a aula de matemática, parece que a aula de matemática dura muito tempo e a aula de educação física passa rápido. Então, isso também, a ordenação temporal vai me dar uma consciência, né, dessas questões. Agora, quando a estrutura espacial e a orientação temporal, né, não estão bem desenvolvidas, o que pode acontecer? A criança ter dificuldades, por exemplo, nas diferenças, né, em algumas posições, direita e esquerda, acima e baixo, né, letras e números, ela pode escrever invertido,
e letras, por exemplo, como o B e o D, o P e o Q, o N e o U, né? Às vezes a criança inverte a escrita da letra, querendo escrever outra coisa, né? Escrever 12 ao invés de 21. Então, isso também tem a ver com essa estrutura espacial. E não distinguir, né, diferenças entre maior, menor, igual. Então, a gente percebe, gente, o tanto que isso interfere, principalmente na aprendizagem da matemática e depois da geografia e da história. Então, a criança entender lá a história, né, os tempos históricos, os acontecimentos históricos dentro de uma linha de tempo. Então, se a criança tem uma dificuldade de orientação temporal, ela vai ter dificuldade disso também. E a criança que tem dificuldade em orientação espacial também vai ter dificuldade lá na geografia. Então, quando o aluno tem dificuldades, não tem isso bem desenvolvido, né? Ele pode, por exemplo, escrever uma palavra trocando sílabas, trocando letras, né? Trocar palavras dentro de uma frase, escrever frases trocadas dentro de um texto. Então, às vezes a gente acha assim, nossa, ele não sabe escrever. Não é que ele não sabe escrever, ele sabe escrever. Mas na hora da escrita, ele faz trocas que não são trocas usuais. E por fim, aqui dentro do desenvolvimento psicomotor, nós temos o ritmo. Gente, o ritmo é tão importante para a aprendizagem da leitura, e muitas vezes a criança, quando ela tem dificuldade de ritmo, ela pode ter dificuldades em fazer uma leitura em voz alta, por exemplo, né? Então, o ritmo vai abranger a noção de ordem, de sucessão, de duração, de alternância, e vai favorecer a percepção da ocorrência de pausas, né, nos sons. Então, quando a criança, por exemplo, vai ler palavras, né, vai ler um texto, por exemplo, ela lê quase emendando todas as palavras, lê sem entonação, ela não faz entonação da vírgula, ela não faz entonação do ponto de exclamação, do ponto de interrogação. Isso tudo tem a ver com ritmo. Então, é importante, por isso que na educação infantil é importante ter aquelas atividades bem lúdicas, né, com dança, com trabalho, né, de aquelas brincadeiras que trabalham com ritmo, porque isso vai favorecer depois na aprendizagem da leitura, principalmente da leitura e da escrita. Então, muitas vezes também a criança, por exemplo, quando ela começa a aprender a escrever, gente, é normal que ela escreva aglutinado. Ela escreva palavras juntas, porque a gente, na hora que a gente fala palavras juntas. Mas depois, quando a criança já está lá no Fundamental 1, ela precisa entender a entonação de cada palavra e entender palavras separadas uma da outra. Quando ela tem dificuldade de ritmo, ela vai ter essa dificuldade também, né? Então, os aspectos motores e psicomotores, entre eles, precisam ser trabalhados juntos. A gente não trabalha primeiro o motor para depois trabalhar o psicomotor. E o psicomotor, quanto mais desenvolvido ele estiver, mais eu vou ter avanços no trabalho motor. Com isso, nós encerramos a parte de avaliação pedagógica inicial. Tá? Nós estamos terminando a nossa 9ª aula e na próxima aula, então, aí nós vamos dar o fechamento do PDI, ok? Muito obrigada e até lá.